Olá, olá, super quinta-feira para você, hoje dia 4 de fevereiro de 2021, está no ar Mais Notícias, o seu programa jornalístico aqui da TV Mais, canal 17.1. Vamos juntos até o meio-dia com muita informação nesta quinta-feira, hoje que é o dia da criação do Facebook em 2004 e hoje também é dia mundial contra o câncer. Dia muito importante esse dia mundial contra o câncer, essa doença silenciosa que tem ceifado vidas e infelizmente ainda é um grande mal da nossa geração, da nossa humanidade. O que muda com a economia, o que muda na economia com o fim do auxílio emergencial, o fechamento de indústrias no país e muito mais. Esses são assuntos que eu vou tratar hoje com o economista Vivaldo Lopes, que já está aqui com a gente. Doutor Vivaldo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Prazer meu, Fernando, estar aqui com vocês. Sempre bom recebê-lo. Que bom. Da mesma forma, um prazer meu estar com vocês e com o público, né? Bom, o auxílio emergencial acabou, de janeiro já não tivemos, né? Exatamente. É um baque na economia? É um impacto grande. Só para você ter os grandes números, entre abril e dezembro, o auxílio emergencial beneficiou 68 milhões de pessoas. E o governo gastou 323 bilhões de reais com isso. E esses 323 bilhões foram injetados na economia. Então, eles viraram compras, viraram consumo, compra de alimentos, de eletrodomésticos, ajudaram a resolver dívidas. Então, deu um impacto muito bom na economia brasileira, a ajuda emergencial, o auxílio emergencial. Em dezembro acaba, em janeiro já não teve, a economia vai sentir a falta dele. Bom, vamos saber então os detalhes, como a economia sentirá então o fim desse auxílio emergencial. Daqui a pouquinho o Dr. Vivaldo Lopes, que é economista, tem uma empresa de consultoria econômica. Gostaria até de falar sobre isso hoje com o senhor. Como que está a procura por consultoria econômica, uma vez que nós vivemos esse caos aí por conta da pandemia, se as pessoas estão procurando mais, procurando menos e tudo mais. A CEMOB instala novos equipamentos de fiscalização, monitoramento. Sobre esse tema eu vou receber hoje ainda o Michel Diniz, diretor de trânsito da CEMOB, estará com a gente aqui para falar sobre esses novos equipamentos. É um gasto a mais, é um luxo a troca dos equipamentos ou é uma necessidade? Vamos saber detalhes sobre isso. As taxas de infecção por Covid-19 em adolescentes e jovens foram as que mais cresceram em Cuiabá. Olha, você que é jovem, você que é adolescente, muito cuidado, né, Gesiane? Porque os números não mentem, né? Realmente, Luiz. Bom dia para você que acompanha o nosso programa. E esse número está relacionado também com a flexibilização, né? Com as festas que foram autorizadas, enfim. As pessoas no início tiveram aí respeito com o isolamento social e depois relaxaram, né? E nessas últimas 24 horas, Luiz, desde agosto até ontem, não havia registrado um número tão grande como registrou nas últimas 24 horas. Mato Grosso teve aí 2.135 novas confirmações de Covid-19. 2.135 novas confirmações em 24 horas. Então, é bastante gente sendo infectada aí pela Covid-19 no estado. Quantas pessoas morreram? Foram 24 pessoas que morreram nas últimas 24 horas. Que horror, que horror. Que horror, que horror, que horror. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais informações sobre os casos aqui de Cuiabá e de Mato Grosso, os números gerais aqui do nosso estado, mas é preocupante. É um caos, né? Caos total. E tem também, além da flexibilização, tem a falta de conscientização, né? Pessoas que vão para festas totalmente desprotegidas, se aglomeram, enfim. Tudo que não deveria ser feito, acabam fazendo, e aí por isso o número de jovens e adolescentes é muito grande com Covid-19. tvmaisnews.com.br é o nosso site, onde você fica sempre bem informado, bem informada. Nós vamos mostrar aí algumas notícias desta quinta-feira para você. Ministério Público investiga pagamentos feitos pelo TCE a Factoring este ano, entre os anos de 2008 e 2012. Na saúde, o Movimento Global lança desafio no Dia Mundial do Câncer. UTIs para a Covid-19, o governo desenvolve equipamentos da União, o governo devolve equipamentos da União para ajudar o Amazonas. Vamos ver mais um pouquinho aqui. O Ministério Público Estadual entra na Justiça e pede mais poder para policiais barrarem festas clandestinas no Carnaval. Câmara de Cuiabá derruba ponto facultativo durante o Carnaval.
Supremo marca data para julgar possível retorno de 3 conselheiros do TCE. E, portanto, esse caso que vem se arrastando há anos e há anos e há anos já por aqui, né? E até agora, nada. Mas já tem uma data marcada para o possível julgamento, o possível retorno de 3 conselheiros afastados do TCE. Bem, gente, é isso. Hoje eu gostaria de mostrar também, nós temos o site Boom na Notícia, quero mandar um abraço ao pessoal do Boom da Notícia, que tá aqui, cadê o Boom da Notícia? Coloca para mim aí. Hã? Ah, tá acessando ainda? Bom, o Boom da Notícia, ele citou um comentário feito aqui pelo programa em relação ao que o cabo Dalciolo, né? O cabo Dalciolo falou em mudança do nome do Portão do Inferno, e aí eu fiz um comentário em cima e o nosso comentário foi repercutido. Obrigado, Geisiane. A palavra foi embora aqui, viu? Normal. Foi embora, quase que não foi e não voltou, né? Houve uma repercussão aí em relação ao nosso comentário. Cadê? Não tem aí o site? Ah, tá ali, ó, o Boom da Notícia. É o Bom da Notícia? É o Bom da Notícia. Em visita a Mato Grosso, opa, saiu do ar tudo aqui, o cabo Dalciolo pede mudança no nome do Portão do Inferno e é criticado por apresentador. Tá aí, obrigado aí pela citação, viu? O pessoal do Bom da Notícia aqui. Que citou, colocou o vídeo pra gente aí, bacana mesmo. Obrigado. Um abraço pessoal do Bom da Notícia. Geisiane Lemes, o que você traz pra gente hoje? Luiz, aqui em Mato Grosso já tem uma lei em que multa as pessoas que disseminam aí as notícias falsas com relação à pandemia, né? Isso foi uma lei estabelecida justamente para evitar que as pessoas aí sejam enganadas e acabar aí com a desinformação, porque tem o papel da imprensa que busca as fontes, traz as informações e por outro lado começa a distribuição de notícias falsas. Olha, eu vi uma em relação a isso. Sim. Eu queria até comentar com você. Olha o comentário, que o Covid-19 não é um vírus, que seria uma bactéria. Você viu essa? Não, essa eu não vi, mas é um absurdo isso. Absurdo isso. Que seria uma bactéria, que a Alemanha fez uma autópsia ilegal, e aí nessa autópsia encontraram glóbulos, enfim, é uma barbaridade um negócio desse. Aí dele tomar limão, diz que tem que tomar aspirina e limão. Olha, por favor, viu? Não caia numa dessa. Nós estamos vivendo a pior pandemia da nossa história, da era moderna, e muitas pessoas morrendo, e a ciência está aí trabalhando para garantir a nossa vida, a nossa segurança, com a vacina, com os protocolos médicos, enfim. É um grande esforço mundial para, de repente, vir uma pessoa aí e falar assim, não, é só tomar limão, né? E aí, quem repercutir esse tipo de notícia, Geisiane, o que vai acontecer? Então, será multada após a Polícia Civil e também quem receber esse tipo de informação pode denunciar para a Polícia Civil esse tipo de informação que atrapalha o trabalho não só da saúde, como também da imprensa, né, Luiz? Nós temos uma reportagem para mostrar que explica melhor como que essa lei funciona na prática. Vamos ver. A lei é de autoria do deputado Valdir Barranco e foi sancionada em maio do ano passado pelo governador. Nós sabemos que as fake news, em qualquer que seja o aspecto, em qualquer que seja o tema, elas são absolutamente prejudiciais, nocivas, agressivas e não colaboram com a verdade dos fatos. Então as pessoas de bem têm que entender que essas mentiras que são esparramadas, seja por quem quer que seja, além de um desserviço, é um desrespeito à sociedade, né, e a todos nós cidadãos que somos de bem. A responsabilidade de apurar e punir é da Polícia Civil, na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. Mas a denúncia pode ser feita em qualquer delegacia ou pelo telefone. Na maioria das vezes, os crimes que as fake news configuram são calúnia, injúria, difamação e também a contravenção penal, prevista lá no artigo 41 da Lei de Contravenções Penais, que é a contravenção penal de causar alarme, causar tumulto ou anunciar perigo que não existe
contravenção penal esta, que a pena pode chegar até 6 meses de detenção. Divulgar fake news pode implicar em responsabilidade jurídica no âmbito civil. Aquela pessoa que se sentir ofendida pela divulgação de uma fake news envolvendo o seu nome, a sua empresa, a sua imagem, ela pode ingressar com ação civil de danos morais contra a pessoa que divulga, quem criou a fake news ou até mesmo contra quem está divulgando. Existem sites especializados para conferir se a notícia é fato ou fake. E para não cair em fake news, verifique se a fonte da informação é uma empresa confiável. Cheque a data da notícia. Desconfie de posicionamentos radicais. Observe quantas empresas jornalísticas deram a notícia. Não leia apenas o título das matérias. Isso pode induzir o leitor ao erro quando o site é sensacionalista. É também importante lembrar que notícias que chegam em seu aplicativo de mensagem, como o WhatsApp, em seu e-mail, elas também podem trazer vírus, podem trazer um conteúdo nocivo para aquela pessoa que está recebendo. Então, criminosos, muitas vezes, eles se valem de fake news, de falsas notícias, para roubar, para subtrair os dados daquele cidadão que está recebendo a notícia. Verifique a fonte da informação, não clique em qualquer link, não compartilhe qualquer link, desconfie sempre. E na dúvida, não compartilhe. Bom, Luiz, você viu aí, né, essas dicas preciosas para você não cair aí nessa armadilha de ficar na ânsia de compartilhar uma informação, com a necessidade, às vezes, de informar logo, né, as pessoas do que está acontecendo. Então, é importante checar antes. Acabou o problema da Covid, agora é só tomar limão, né? Não Isso. pode, tem que prestar atenção, né? Nesse período da pandemia, teve muitas receitas milagrosas, entre aspas, né, para a pessoa. E até com relação agora à vacina, né? Muitas fake news com relação à vacina, o que é mito, o que é verdade com relação à vacina. E é um trabalho dobrado ter que desmentir toda essa informação. A gente separou aqui, Luiz, 3 fake news que circulou aí pelas redes sociais. Vou falar para o José Augusto colocar aí para a gente, só para você ver. São algumas informações que, se passadas rapidamente, pode causar até um alerta, um desespero nas pessoas, né? Essa daí, ela fala sobre a Covid-19. Cestas de alimentos distribuídas pela FUNAI no Pará estariam infectadas. E essa informação foi publicada, fizeram uma montagem, como se ela tivesse sido publicada num site de notícia, né? Criaram a tarja de um site de notícia e saiu espalhando pelas redes. Pensam o desespero para a comunidade que começa a receber esse tipo de informação, né? Mas também era fake news. Tem que ligar no 197, viu, gente? Isso, 197, fazer a denúncia. Tem mais uma outra aí que também circulou pelas redes sociais. Isso também, essa lei vale também, Luiz, com relação aos áudios, né? Aqui em Cuiabá nós tivemos aí o ano passado o caso lá da Santa Casa de Cuiabá, que uma possível pediatra estava falando de um surto e o governo desmentiu que não tinha esse surto, enfim. Mas depois que a notícia já correu aí pro Mato Grosso inteiro, né? E essa daí também é aquela informação sobre... Volta outra lá que a gente não conhece aí, ó. Hidroxicloroquina é o tratamento mais eficaz contra o coronavírus atualmente disponível. A informação foi levantada por uma pesquisa internacional feita com mais de 6 mil médicos de 30 países. Mentira. Era mentira também. Então, induz a pessoa a comprar o medicamento ou se automedicar por uma coisa que não tem uma eficiência comprovada, né? Então, isso é muito perigoso. E tem uma última aí, eu vou falar para o Zé colocar para a gente, que fala sobre aquela questão das máscaras aqui em Mato Grosso. Não sei se você se recorda disso. Essa aí ficou muito pequenininha lá longe. E esse daí até eu recebi pelo meu WhatsApp, que Mato Grosso iria aplicar uma multa de R$500 para quem não estivesse com máscara. Então, se a pessoa recebe isso... Tem muita gente, Luiz, que cria toda uma arte. Coloca até a logo do Ministério da Saúde, coloca o endereço do Ministério da Saúde para parecer verdade. É muita falta de responsabilidade isso e para você não cair... se você receber uma informação e quiser saber se essa informação
ela é verdadeira, o Ministério da Saúde, ele disponibilizou um número de WhatsApp que você pode entrar nesse WhatsApp e ele responde se isso é verdade ou se é mentira. Porque o Ministério da Saúde é que é a fonte oficial dessas informações relacionadas à pandemia, às vacinas. Eu vou pedir para o pessoal colocar aí na tela, já está aí na tela, né? O DDD é 61 99289 4640. Então, qualquer notícia que você receber e você ver que é duvidosa, só mandar nesse WhatsApp, que é do Ministério da Saúde, e eles vão responder se é verdadeiro ou não, e vai ajudar você aí a não compartilhar notícias que são falsas. Luiz, agora falando dos casos de Covid-19 aqui em Mato Grosso. Em Cuiabá, ontem foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde a informação que o número de casos de taxa de incidência em adolescentes e jovens teve um aumento muito grande desde agosto até no mês de dezembro. E isso está relacionado com as festas que que os adolescentes começam a frequentar, que não respeitam mais o isolamento social. Então, os adolescentes, os jovens têm que tomar muito cuidado, porque no começo, não sei se você lembra, Luiz, que jovens e adolescentes e crianças não tinham a possibilidade, a taxa de pegar a Covid-19 era bem pequena, mas isso também não tem mais essa informação. A gente já viu aí vários adolescentes, pessoas morrendo jovem, então tem que tomar muito cuidado. Como eu disse no começo do programa, ontem os dados que informam o número de casos confirmados foi o mais alto desde o mês de agosto. Em 24 horas, Mato Grosso registrou 2.135 novas confirmações. E só corrigindo, no começo eu falei que foram 24 mortes. Não são 24, são 34 óbitos nas últimas 24 horas. 34 óbitos. Do céu. Olha essa festa aí, ó. Todo mundo sem máscara, estava a festa no ar. Todo mundo sem máscara, maior aglomeração possível. É esse tipo de coisa aí que está fazendo com que o número de casos entre os jovens aumente. Então, conscientização, gente. Agora é hora de botar a mão na consciência e saber que você pode levar o vírus para dentro da sua casa e acabar matando um parente, um amigo, um irmão, a mãe, o pai. Né? Então, tem que ter cuidado mesmo. E aí a gente sempre fala aqui, né, Luiz, que o processo de vacinação está apenas no começo, está praticamente 1% daquela toda a fase que precisa ser vacinada, então não podemos relaxar com relação às medidas de restrição. Falando em medidas de restrição contra a Covid-19, lá em Poconé, a Prefeitura publicou um decreto que proíbe a aglomeração de pessoas que tomam tereré. Porque essa prática de tomar tereré, reunir as pessoas em ambiente público, é muito comum nas cidades do interior. Então lá foi publicado esse decreto que proíbe então as pessoas de tomar tereré para evitar essas reuniões, essa aglomeração. E também nesse decreto a Prefeitura ela proibiu os eventos, as festas, os shows, como que já está acontecendo alguns decretos aqui do governo de Mato Grosso. Até porque compartilha a bomba, né? Isso a mesma mesmo. Bomba mesmo. Você reúne ali 6 pessoas para tomar um copo de tereré. E esse copo... que cada um tivesse com o seu copo, acaba tendo uma aglomeraçãozinha ali, né? Então, essa medida já Boa. Está valendo ali na cidade. Outra coisa que tem que proibir é o narguile, né? Narguile. E todo mundo pega ali na mesma bomba ali também. E os adolescentes, principalmente, né, Luiz, tem que tomar um cuidado com essas práticas. E só para atualizar aqui, Poconé, ele tem mais de 32 mil habitantes e até na quarta-feira o município já contabilizava 1.138 casos de Covid-19 e 33 mortes. Então, lá também a prefeitura está tomando medidas bem restritivas e você viu aí no nosso site, você falou aí no começo, que vai ser necessário agora ter uma fiscalização para evitar aí as festas clandestinas no carnaval. Não vai ter o carnaval, foi suspenso o ponto facultativo, mas a gente sabe, né, Luiz, que é muito provável que as pessoas ainda vão querer se reunir, infelizmente. E os casos a taxa de ocupação em leitos de UTI, que é preocupante também, já está quase em 80%. Até ontem estava 78,99%. Então, foi o número de casos confirmados alto, o número de mortes alto e a taxa de ocupação em leitos de UTI está crescendo. Então, temos que tomar muito cuidado e fazer a nossa parte aí
de cuidar, tomar as medidas de restrição, usar máscara, evitar aglomeração, é algo que já está maçante, né? Massificante, todos os dias falando, mas é necessário porque ainda há muitos casos confirmados de Covid, Luiz. Vamos nos cuidar, né? Obrigado, Geisiane, pelas informações. Qualquer novidade você volta, tá bom? Tá ok, Luiz. Agora imagine poder comparar num clique o preço dos serviços bancários ou ainda encontrar no mesmo aplicativo todas as contas como os boletos, investimentos e financiamentos. Este é o Open Banking que começou a ser implantado no Brasil pelo Banco Central. Vamos à reportagem. O Open Banking foi criado para simplificar a relação entre bancos e clientes, promover a competição e permitir acesso a serviços financeiros mais vantajosos. Com o Open Banking, o Banco Central do Brasil busca aumentar a eficiência e a competitividade no sistema financeiro nacional, mediante a promoção de um ambiente de negócio mais inclusivo e preservando sua segurança e a proteção dos consumidores. Para usar o sistema, o cliente deve autorizar o acesso de seus dados pessoais, como endereço, CPF, valor de salário e comportamento financeiro a diferentes agentes financeiros. É uma grande rede social dentro do sistema financeiro e que o cliente está lá no meio, decidindo, né, acionando quando quiser passar de um lado para o outro. E essa rede é padronizada. A implantação do Open Banking será em 4 etapas. Nesta primeira fase, começa a padronização dos produtos. Por exemplo, o cheque especial terá a mesma nomenclatura em todos os bancos para facilitar o compartilhamento dos dados. O usuário final só vai sentir as mudanças na próxima fase, prevista para julho deste ano. O Banco Central vem planejando a adoção do sistema no país há mais de 2 anos, em acordo com a lei do sigilo bancário, e explica que será responsável pela fiscalização e punição das instituições participantes que não cumprirem as regras. Quem divulgar ou vender informações sigilosas será excluído do sistema e pode até sofrer falência e liquidação. O Banco Central também vai exigir investimento de ponta em segurança tecnológica de todos os agentes financeiros para que não haja fraudes. Tudo que está sendo construído e desenhado tem como foco garantir que os seus dados estão seguros antes, durante e depois do compartilhamento. De acordo com as regras, o usuário tem o direito de negar o compartilhamento de dados pessoais. Neste caso, as informações continuam restritas aos bancos onde o cliente tem conta. O Open Bank irá apenas permitir que o cliente use essas informações se quiser, quando quiser e da forma que quiser, e naturalmente em benefício dele próprio. Professor Vivaldo, aproveitar a sua presença aqui, seu conhecimento. Esse Open Banking aí é uma boa? É uma das boas medidas de modernização do sistema bancário brasileiro, mas principalmente no sentido de aumentar a concorrência entre os bancos. É um problema grave no Brasil, a pouca concorrência. Vamos só ficar em alguns dados. Hoje, para quem acessar cheque especial ou cartão de crédito, por exemplo, você não pagar o cartão de crédito no prazo que vence a fatura e você deixar isso no chamado rotativo, 308%. 308% ao ano de juros. É o crédito mais barato do planeta. Cheque especial, 156%. É mais caro, né? Mais caro. É o mais caro. Eu falei barato? Não, ao contrário. É o mais caro do planeta. Então, por que isso? Porque o Brasil tem uma forte concentração de bancos. Hoje nós temos 6 bancos que têm 93% das operações bancárias no Brasil. Então há uma concentração. São os 4 grandes bancos privados, Bradesco, Itaú, Santander, Safra, BTG e mais Banco do Brasil e Caixa Econômica. Esses 6 a 7 bancos dominam todo o mercado financeiro. Como a concorrência é baixa, eles acabam impondo custos maiores para os seus clientes. O Open Bank vai fazer o quê? Vai fazer com que o seu cadastro, que hoje é privativo do banco onde você abriu a conta, possa ser compartilhado com todos eles e principalmente com os pequenos bancos e com as fintechs, que são essas empresas de tecnologia que fazem operações financeiras iguais às dos bancos. Isso deve melhorar a concorrência e ao longo do ano isso deve reduzir os custos bancários, junto com o PIX, que é outra medida que o Banco Central implantou recentemente, que é esse sistema
que está facilitando bem as transferências. As transações. E principalmente porque ela não se cobra nada por ela. Além de você ter esse serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, é gratuito. Em questão de 10 segundos, você tendo cadastrado no Pix no seu banco, você transfere da sua conta para outra conta, 10 segundos, não paga nada e pode fazer isso a qualquer hora do dia. É um avanço importante. Um avanço importante que o Banco Central está liderando. Implantou o Pix e agora está começando a implantar o Open Bank. O que é Open Bank? Se fosse traduzir literalmente, né, Open Bank quer dizer um sistema bancário aberto. Então, você abre uma conta num banco, todos os demais bancos vão poder acessar os mesmos dados que você hoje são privativos do banco onde você tem a conta. E aí vai haver uma concorrência também, né? Aumentando essa concorrência pelo usuário, pelo cliente, principalmente para oferecer melhor. Por exemplo, vamos dizer que você vai fazer um financiamento de um carro. O banco está cobrando, lá no seu banco ele está cobrando 3% de juros ao mês, ou 2%, ou 1,5% ao mês, que a média aí está entre 1,8% a 2% um financiamento bancário. O outro banco vai ver isso e pode chegar a você e falar, olha, eu estou vendo que você está financiando um carro em 36 parcelas, pagando 2% de juros, eu posso fazer o mesmo financiamento por 1,5% ou por 1%. Então, essa concorrência vai ficar disponível no mesmo ambiente tecnológico, seguro, e você pode ter um custo, reduzido custo, tanto taxa de juros quanto taxas bancárias. Vai ser bom para o cliente, para o usuário. Bacana. São 11 horas e 26 minutos, 11h26, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando ainda de economia aqui com o professor Vivaldo Lopes. Até já. Semana que vem tem aula de História do Brasil no Provoca, mas não é aquela aula igual de algumas escolas antigas, não. Nós vamos falar da história viva, que faz a gente rever o presente, se situar no mundo para poder encarar o que virá em 2021. O Radar será a mente da historiadora e antropóloga Lília Schwartz, na próxima terça, 10 da noite. Esporte. Eu vou colocar aqui os nossos comentaristas em campo. Atualidades. Tudo que é notícia no Brasil e no mundo ganha matéria de capa. Debate. Opinião. Qual é a sua? Turismo. Olha isso, que loucura. Nossa, maravilhoso. Informação. Para você conhecer e se aprofundar nos assuntos que merecem mais que uma matéria. E entretenimento. Chega a ser um azul turquesa, praticamente, alguns pontos ali assim. De segunda a sexta, 8h30 da noite. Leve cultura com você. Onze horas e 28 minutos, 11h28, estamos de volta, você acompanhando aqui a programação da TV+, canal 17.1. Mais notícias, programa jornalístico aqui da TV+, vamos juntos até o meio-dia com muita informação. Hoje nós havíamos falado, inclusive, no programa, aqui no início do programa, que nós entrevistaríamos aqui o diretor da CEMOB para falar dos radares aí, porém ele está numa reunião, avisou agora há pouco que não conseguirá chegar a tempo para a entrevista do programa, então nós vamos remarcar essa entrevista para outro dia. E hoje nosso assunto é economia, um assunto importante para todos nós, você que está, afinal de contas, economia e política não tem jeito, né? A pessoa fala, eu não gosto de economia, mas quando ele sai de casa, a economia sai junto com ele, né, doutor? A mesma coisa da política, né? Eu não gosto de política, eu não gosto dos políticos. Mas tudo que eles fazem afeta a sua vida. Eu não gosto de economia. Tudo que mexe na economia mexe no seu bolso, mexe na sua comida, mexe no seu orçamento. Então, economia e política são coisas que estão na vida de todos nós, todos os dias do ano, o tempo todo. Então, se a gente não gosta, pelo menos o ideal é prestar atenção. Prestar atenção. O que muda na economia, por exemplo, com o fim do auxílio emergencial? Olha, muda bem, mas eu tenho defendido isso e acho que vai acontecer, que é uma prorrogação. Tudo indica que, eu acho que agora com a mudança da presidência da Câmara, do Senado, sangue novo, presidentes novos querendo mostrar serviço, talvez mais sensível politicamente, tudo indica que o governo deve aprovar uma prorrogação, pelo menos pelos 6 meses,
num valor menor, só lembrando, no começo o auxílio emergencial era de R$600, depois baixou para 300 e terminou em dezembro. Impacta a economia? Impacta e muito, Fernando. Por quê? Porque a economia brasileira só não caiu como estava previsto no começo. Você lembra, no começo aqui até houve uma divergência entre eu e o Juarez, né? Eu falei que a economia brasileira ia cair 9,5%, ia afundar 9,5% em 2020. O Juarez falou, não, talvez seja muito pessimista, acho que vai cair uns 6, 6,5%. E no frigir dos ovos vai cair 5 a 5,5%, talvez até 4,5%. E o grande fator que fez a diferença para a economia brasileira não cair tanto em 2020 foram dois. Primeiro, o agronegócio. Produziu bem, super safra, preços bons, ajudou um pouco a ativar a economia. Tem um problema com o agro? Tem, porque ele vendeu muito para o exterior e encareceu os preços dos alimentos dentro do Brasil. Mas manteve emprego, manteve os transportes ativos, então o agro contribuiu fortemente para a economia brasileira, não cair 9,5% e cair 4,5% ou 5%. E o outro fator que mais do que o agro ajudou a economia brasileira a não cair tanto foi o auxílio emergencial. Ele atendeu 68 milhões de pessoas, já inclusos 15 milhões de famílias que já recebiam ajuda pelo Bolsa Família, atendeu 68 milhões de pessoas no Brasil e o governo federal injetou na mão dessas pessoas 323 bilhões de reais. Foi muito dinheiro que aconteceu entre abril e dezembro. E esse dinheiro ele foi para o mercado. As pessoas foram ao supermercado, as pessoas compraram alimento, pagaram contas, renegociaram dívidas, compraram alguns eletrodomésticos. Então, ajudou muito a economia brasileira o auxílio emergencial. Talvez seja um dos acertos que o governo federal teve em 2020. Errou muito na questão sanitária, errou muito ao menosprezar a Covid-19, a não dar prioridade para a vacina, mas acertou na questão do auxílio emergencial. Então, em dezembro acabou. Se não tivermos a prorrogação dele agora, em janeiro, para valer pelo menos até junho, vai contribuir muito para que o primeiro semestre da economia brasileira ainda seja negativo, como foi no final de 2020. Crescendo acima dos 5% daí. Caindo até acima dos 5%, como caiu em 2020. Agora, se houver a prorrogação... caindo. Se houver a prorrogação do auxílio emergencial, como pessoalmente, como analista econômico, como professor de economia, além de defender, eu acredito que o Congresso Nacional, mais o Congresso Nacional do que o governo federal, porque tanto o presidente Bolsonaro quanto o ministro Paulo Guedes já disseram que não vão prorrogar porque não tem condição. O orçamento do país não aguenta. Mas eu creio que o Congresso vai forçar de tal jeito que juntos vão achar uma solução para financiar isso. Só para ficar num dado aqui em Mato Grosso, Fernando, como que isso foi impactante. Em Mato Grosso, das 68 milhões de pessoas que foram beneficiadas pelo auxílio emergencial, 950 mil delas são daqui de Mato Grosso. 950. E olha que Mato Grosso é um dos estados que esse ano não caiu nada, deve até crescer a economia por conta da força do agronegócio aqui em Mato Grosso. Mas mesmo assim, o auxílio emergencial atendeu 950 mil famílias, pessoas aqui em Mato Grosso. E injetou na economia de Mato Grosso 3,8 bilhões, quase 4 bilhões de reais. Quase 4 bilhões de reais. É o dinheiro que foi para o supermercado, que foi para o atacado, que, enfim, foi para o mercado, para o comércio pela internet, mas ajudou muito a economia de Mato Grosso em 2020. Quanto tempo o mercado demora para sentir os efeitos da falta desse auxílio? 3 meses. Não, para sentir, já sente de imediato. Os dados de janeiro já começam a sair e caiu muito o consumo de alimentos, caiu as compras pela internet, caíram as compras no supermercado. Por quê? Porque as pessoas... Imagina, uma pessoa que estava com renda zero ou estava desempregada, de repente ele teve R$600 de auxílio. Se ela fosse uma mãe solteira, por exemplo, recebia R$1.200. Isso dá um impacto muito forte. Para você ter uma ideia, Fernando, o Bolsa Família,
que gasta 35 bilhões por ano, o governo gasta 35 bilhões por ano e beneficia 15 milhões de famílias, a média do Bolsa Família é R$ 197. As pessoas pobres que recebem Bolsa Família recebem entre 79 e 200 e poucos reais, 300, mas na média dá 197. Já dá um impacto danado na economia do Brasil, o Bolsa Família. Imagina, em regiões pobres, cidades pobres, as pessoas recebendo R$ 600, algumas R$ 1.200. Deu uma injeção muito forte. E quando deixou de acontecer, agora em janeiro, o comércio e a economia, de forma geral, já sente o impacto de não ter o auxílio emergencial. O governo do estado de Mato Grosso tem um auxílio aí, o Ser Família, né, que é um auxílio de R$ 100, se não me engano, mas está longe dos 600. Está longe dos 600, ele é complementar ao Bolsa Família. Basicamente, ele atende um público que já é um público que está em nível de pobreza, que já vinha sendo atendido pelo Bolsa Família. Mas é pouco, é tímido e não é papel. O governo estadual, o governo municipal, eles não aguentam manter programas sociais de transferência de renda há muito tempo. Isso é, como a gente diz no futebol, é coisa para time grande, é coisa para governo federal, é coisa para Tesouro Nacional. Governadores e prefeitos não aguentam manter por muito tempo um programa social como Bolsa Família ou de transferência de renda. Bom, depois de todo esse problema aí trazido pelo coronavírus, o que nós podemos esperar para 2021? Uma economia bem melhor. Tudo indica que a gente vai ter um primeiro trimestre ainda lento, talvez com um PIB negativo, mas a economia engrenando para voltar a crescer. Tanto é que, na média das consultorias, bancos, universidades, instituições especializadas, estão indicando que a economia do Brasil vai crescer em torno de 4% em 2020. Olha bem, nós saímos de uma queda de 4,5% a 5% em 2020 para um crescimento de 4% em 2021. Isso é um salto de quase 10%. Você sai de cair 5% e crescer 4%, é quase 10% de impacto em 2021. Agora, para isso, é essencial. Hoje, a principal variável econômica, Fernanda, a principal variável econômica no Brasil, em Mato Grosso, em Cuiabá, é a vacinação. Para a economia voltar a engrenar, nós temos que acelerar a vacinação. A vacinação, além de ser a proteção sanitária, salvar vidas, mas a vacinação vai salvar a economia brasileira e a economia mundial. Então, hoje, se tiver uma prioridade que os governadores, prefeitos, presidente da República, ministros possam concentrar nela, é acelerar e viabilizar o mais rapidamente possível a vacinação da população brasileira, da população mato-grossense. Por quê? Com a vacinação, as pessoas vão poder circular mais, vão ficar mais seguras. As empresas vão voltar a abrir. O setor de serviços, que é o principal setor da economia brasileira, que sofre mais, vai poder fazer eventos, vai poder ter turismo, vai poder viajar, vai poder abrir os hotéis, as pessoas vão poder ir à praia. Claro, devagar, mas vai poder. Então, para isso, vão ficar seguros se tiver o avanço da vacinação. Falta vacina, né? Falta vacina. Porque o sistema montado aqui, aliás, quero parabenizar aqui a Prefeitura de Cuiabá, pelo que realizou já até aqui, lá no Centro de Eventos Pantanal, centralizou o sistema de vacinação, o que deu super certo. Está faltando vacina. Pois é, que é uma atribuição do governo federal e do Ministério da Saúde. Erraram muito porque ignoraram isso, até atuaram contra. Você vê que teve uma briga política com o governador de São Paulo, porque o governador estava acelerando para produzir vacina e o governo federal segurando, jogando contra. É mais ou menos como você ter um grande time e ter o zagueiro central e o goleiro querendo fazer gol contra. Então, o ministro da Saúde atuou como um zagueiro ou como um goleiro que quer fazer gol contra. Mas, finalmente, depois de muita pressão social e de um convencimento geral, o governo, ontem mesmo, voltou a anunciar que vai comprar 300 milhões da vacina russa, que até então não estava tendo autorização da Anvisa, parece que vai ter. Sputnik. A Sputnik, então, somada a Sputnik, mais a Oxford AstraZeneca, mais a Coronavac, a gente vai ter uma oferta maior de vacinas, então deve acelerar a vacinação no Brasil. Volto a insistir, hoje é a principal variável econômica para a economia brasileira voltar a funcionar, voltar a crescer, vacinar as pessoas. Até que ponto que o efeito da doença no globo,
como um todo? Como que isso, que impacto? O impacto é tremendo. Teremos. Nós vamos ter os 2 piores anos do século, dos últimos 100 anos, vai ser 2020 e 2021. 2020 o mundo caiu 9%, e 2021, mesmo que voltamos a crescer, vai ficar próximo de zero. Eu estou falando da economia global. Algumas economias vão... A única economia relevante, talvez a única do planeta que cresceu em 2020, foi da China, mas cresceu 12,3%, porque ela saiu, o vírus começa lá, mas ele saiu mais rapidamente, como é uma economia meio ditadura, eles impuseram com muita força e controlaram rapidamente. Então, cresceu 2,5%. Mas economias como a americana, como a inglesa, a Europa toda, vão cair 4% ou 5%. O impacto é muito forte na economia. Pra você ter ideia, nem na guerra de 1946 e nem da crise de 2008, a economia retraiu tanto quanto em 2020 e metade de 2021. Então, 2021 nós teremos uma continuidade de 2020, praticamente. Nos primeiros 4 meses. Tudo indica que a partir de abril a economia mundial começa a engrenar, pegar força e voltar quase à normalidade para a gente ter um crescimento mais forte no segundo semestre de 2021. Mas no conjunto, 2021, o mundo deve ter crescimento, ao contrário de 2020 que teve queda. O senhor falou agora há pouco aí, citou a mudança na presidência do Congresso, né, do Senado e da Câmara Federal. O que o brasileiro pode esperar dessa mudança? Olha, que agora foi um alinhamento de todos, né? O governo, o executivo, com o presidente do Senado alinhado com o presidente Bolsonaro e principalmente o presidente da Câmara. Eu acho que é uma boa oportunidade e um risco. Né? Como tudo que se analisa esses dois aspectos, risco e oportunidade. Então vamos falar do lado positivo, a oportunidade. O alinhamento dos 3 poderes, das 3 instituições, pode ser benéfica se isso for bem utilizado. Se o presidente da República aproveitar essa sintonia que ele teve e ajudou a eleger os 2 presidentes, tanto do Senado, Arthur Lira, quanto da Câmara, Arthur Lira, quanto do Senado, Rodrigo Pacheco, devem a sua eleição ao Executivo, devem a sua eleição ao Palácio do Planalto, ao presidente Bolsonaro. Ele usou todas as forças que podia para eleger os 2. Esse alinhamento, se for bem utilizado, vai ser bom para o Brasil, porque vai destravar a pauta econômica que está travada, parada lá no Congresso. E hoje, por exemplo, às 8 horas da manhã, os 2 presidentes, ontem eles se reuniram com o presidente da República e hoje se reuniram dizendo que vão tratar de forma prioritária a vacinação, o retorno do auxílio emergencial e botar para andar no Senado e no Congresso a reforma tributária que o país tanto precisa. Então, se esse alinhamento for bem utilizado, vai ser bom para o Brasil, porque o Brasil precisa de reformas econômicas e essas reformas econômicas precisam ser aprovadas no Congresso. Inclusive, qual o risco que a gente tem? Esse alinhamento ser nocivo. Ao invés de avançar positivamente para reformas econômicas, o presidente da República usar esse alinhamento, por exemplo, só para aprovar reformas de costume. Por exemplo, vamos aprovar a ampliação de armas no Brasil. Vamos aprovar o combate ao aborto. Vamos aprovar algumas outras coisas de pautas mais ideológicas e conservadoras do que estruturais e econômicas. Se avançar a reforma econômica, as reformas econômicas, se avançar as reformas administrativas, se avançarem as reformas estruturais, por exemplo, privatizar a Eletrobras e outros, vai ser muito positivo para o Brasil. Eu estou na parte dos mais otimistas. Eu acho que esse alinhamento, até porque a sociedade vai cobrar muito dos 2 presidentes da Câmara e do Senado, deve ser positivo para a economia brasileira. Inclusive o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, falou ontem que espera aprovar a reforma tributária do Senado em 8 meses. Até agosto, né? Entre agosto e setembro. Seria ótimo para o país se nesse período fosse aprovada a reforma tributária. É bom para o comércio, é bom para a indústria, é bom para a economia de forma geral, se a reforma tributária for aprovada. Como é importante também a reforma administrativa, a reforma do Pacto Federativo, a reforma emergencial que corta gastos do governo,
é muito importante esse alinhamento, se for bem utilizado. O risco que a gente tem é esse alinhamento ser mal conduzido e mal aproveitado. Vamos acompanhar uma reportagem da indústria que está cada vez mais perdendo relevância na economia brasileira. O quadro se agravou com a pandemia, em média, olha esse número aqui, 17 fábricas fecham por dia no país. É muita coisa. Vamos à reportagem da TV Cultura. Quem vê o ritmo acelerado das máquinas não imagina que a indústria brasileira está perdendo fôlego. Nos últimos 6 anos, mais de 36 mil unidades deixaram de produzir. Em 2015, o país tinha quase 385 mil fábricas. Em 2020, eram 348 mil. Só no ano passado, 5.500 fecharam. Dá uma média de 17 por dia. Segundo o responsável pelo levantamento, os problemas começaram com o Plano Real. O câmbio favoreceu importações. Além disso, as dificuldades estruturais do país reduziram nossa competitividade. E a crise recente só piorou o cenário. Não, o que houve de extraordinário foi que a economia mundial evoluiu num ritmo bem diferente do nosso. Ainda mais em se tratando de um país como o nosso, em que o chamado compliance tributário, aquela quantidade de esforço, aquele esforço para cumprir as obrigações tributárias, tomam 1.500 horas de uma empresa média, né, no Brasil. O setor têxtil foi uma das vítimas deste processo. Com tantos problemas e sem perspectiva, 13 mil indústrias encerraram as atividades de 2014 para cá. O Estado brasileiro ele ficou disfuncional e ele não tem mais a capacidade de entregar o que ele absorve da sociedade. Ou seja, enquanto foi possível empurrar, foi se empurrando. Pega-se um boom de commodity aqui, pega-se um vento favorável ali, mas a realidade nua e crua é que nós acabamos postergando uma série de avanços que foram necessários e são necessários. A desindustrialização não acontece só aqui. Nas últimas décadas, até países com economia avançada, como os Estados Unidos, viram a base da economia migrar da manufatura para o setor de serviços. No Brasil, o reflexo desta mudança é a indústria da transformação. Em 2020, ela registrou a menor participação no Produto Interno Bruto desde o início da série histórica, em 1946. Economias em desenvolvimento, como a China, como o México, por exemplo, também estão perdendo indústrias. Vai num ritmo muito mais lento que o Brasil e determinadas indústrias, nesses nossos competidores internacionais, estão sendo preservadas. Indústrias que conseguem aliar tecnologia à antiga manufatura. Isso não está acontecendo no Brasil. Qual a avaliação que o senhor faz dessa reportagem? Olha, é verdadeira. A indústria brasileira tem perdido tamanho e relevância ao longo dos últimos 20 anos. Não é de agora, não é a pandemia que forçou, também contribuiu para acelerar. Mas, fundamentalmente, se a gente olhar, são alguns fatores que fazem a indústria brasileira perder competitividade. E é bom lembrar, a indústria ela não compete entre outras indústrias aqui do Brasil. A indústria ela compete com indústrias da Coreia do Sul, ela compete com indústrias da China, da Europa, da Alemanha, dos Estados Unidos. Então, ela perdeu competitividade, não foi entre estados, foi entre nações, entre países. E ao longo desse período, pelo menos 3 fatores são importantes para reduzir o tamanho e a competitividade da indústria brasileira. A primeira, ela foi muito paparicada. A indústria brasileira foi muito protegida pelos governos da ditadura militar, depois do Plano Real, com a queda da inflação, que os preços vieram para baixo. Também foi muito paparicada, muito protegida. Quando a indústria ou algum setor é muito protegido, ele se acomoda e ele não fica competitivo. Olha bem, se você olhar 10, 15 anos atrás, quem que falava que a gente ia estar comprando carros chineses ou carros da Índia ou carros da Coreia do Sul? Estamos. Em 15 anos, em 20 anos, a Coreia do Sul está produzindo carros iguais a Mercedes-Benz, igual a BMW. E já ultrapassou os carros americanos. A Ford está indo, vai fechar provavelmente, vai deixar de ser uma grande marca mundial. Já fechou no Brasil e deve fechar, inclusive, nos Estados Unidos. Então, primeiro fator, indústria brasileira muito paparicada, muito protegida. Segundo, a questão cambial afetou muito, e aí é problema do governo.
a questão cambial fica desfavorecida. Uma indústria, mesmo que ela seja instalada em São Paulo ou em algum lugar aqui, como é em Anápolis, 80% dos componentes dele vem de fora. Portanto, ele compra em dólar, depois entra aqui para ele depois vender em reais. Então, perde competitividade. E o terceiro fator o sanguinolento e o cipoal infernal sistema tributário brasileiro, que tributa muito na hora que a indústria ainda está produzindo. Por exemplo, nos Estados Unidos, como que funciona? Você praticamente não paga nada enquanto o carro está sendo produzido. Na hora que o carro vai ser vendido, eles cobram de 8% a 12% do imposto de consumo. Então, ele tributa menos a indústria enquanto ela está processando para cobrar mais na hora que... Agora, ela é muito forte para tributar o lucro da empresa e o imposto de renda. Então, aqui no Brasil, nós tributamos pouco lucro, tributamos quase nada o imposto de renda e tributamos a fase de produção e cobramos 25% de ICMS. Esses três fatores estão inibindo. Eu vou botar como contraponto o agronegócio brasileiro, que lá para trás não foi tão protegido. O agro só foi mais protegido em 97 com a Lei Candir, que tirou os impostos para a exportação. Até então ele não era tão protegido como a indústria. E o que ocorreu? Ele se preparou para competir mundialmente. Hoje o agronegócio brasileiro é o setor mais inovador tecnologicamente, é o que mais inventa e é o que tem maior competitividade mundial, é o agro brasileiro. Uma indústria, por exemplo, o que o Brasil fez? Quando as indústrias não estavam mais suportando ficar em São Paulo, porque o Estado começou a querer cobrar alguma coisa, o que o Brasil fez? Criou a Suframa. É uma ilha lá em Manaus, em que as indústrias vão para lá, não pagam nada de imposto. Aí elas produzem lá e mandam para todo lugar. Olha bem, aqui tem uma indústria aqui em Várzea Grande que era uma próxima indústria chamada Marajá, produzia refrigerantes. De repente, a Marajá verificou que aqui estava inviável ela ter uma indústria de suco, ou de suco e do xarope, aqui em Várzea Grande. Está instalada lá em Manaus. Então está mais barato ela ir em Manaus, produzir o xarope, para depois voltar para processar aqui, botar água e gás e garrafa para vender para a gente. Por quê? Porque lá a Zona Franca de Manaus é uma ilha, uma ilha fiscal. Então, esses fatores ajudaram a matar um pouco, a tirar a competitividade da indústria brasileira. Parte disso, ela própria é culpada. Por quê? Porque a Fiesp, a CNI ajudaram muito a forçar os governos a proteger demais a indústria. E quando uma indústria fecha, ela fecha em cadeia, Fernando. Eu vou dar um exemplo. Agora a Ford anunciou que está fechando 2 fábricas. Mas quando fecha a fábrica de carros da Ford em São Paulo e outra lá no Camaçari, ela não fecha uma fábrica, ela fecha 49 outras fábricas. Que estavam ligados Que estavam ligados, porque é uma que fornece o estofamento para o veículo, é outra que fornece o cabeamento, é outra que fornece o pneu, outra que fornece a tinta, enfim. Para você produzir um veículo, você ativa 50 tipos de atividades. Se fecha a fábrica da Ford, você fecha 50 negócios. Então isso tem um impacto muito forte na economia local e na economia brasileira. Nós vamos para um rápido intervalo, são 11h53, vem aí a previsão do tempo, e depois do intervalo nós vamos falar sobre consultoria econômica. Afinal de contas, para quem é a consultoria econômica? É só para os grandes empresários? É para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de empresário? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Até já. Nesta quinta-feira, o fluxo de umidade que vem da região norte do país e a circulação de ventos vão estimular a formação de muitas áreas de instabilidade no centro-oeste. A chuva acontece desde cedo e o céu fica bastante carregado em parte do Pantanal de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul e também no oeste e sul do estado de Mato Grosso do Sul. Entre a região de Campo Grande, as demais áreas sul-mato-grossenses e a capital Cuiabá, o dia também será marcado por várias
ocasionais pancadas de chuva, mas que intercalam aberturas de sol. A mesma previsão vale para as áreas do norte de Goiás, próximas à divisa com o Tocantins. Nas capitais Goiânia e Brasília e nas demais áreas do centro-oeste, o dia ainda começa com sol e chove de forma isolada entre a tarde e a noite. Em Goiânia, mínima de 20 com máxima de 30 graus e em Cuiabá, mínima de 24, máxima de 33 graus. Manhattan Connection aqui na TV Cultura, às quartas-feiras, às 10 da noite. Leve Cultura com você. 8h55. Nós temos aí pouco tempo para uma pergunta muito importante aqui para o Vivaldo Lopes, economista, professor. Professor Vivaldo, bom, o senhor tem uma empresa de consultoria econômica e a gente estava falando sobre isso no intervalo. Quem é que tem hoje a consultoria econômica voltada para quem? Para grandes empresários apenas? Não, ao contrário. Nós, na área de consultoria, eu trabalho com consultoria econômica há muito tempo, desde que eu saí da faculdade. Eu saí da faculdade em 82, trabalhei em empresas privadas, trabalhei em governo, mas sempre mantive um escritório de consultoria, uma empresa de consultoria ou de elaboração de projetos. E a gente brinca na área de consultoria, especialmente na área de consultoria econômica, que é assim uma brincadeira. A consultoria econômica, a consultoria é aquela que quem precisa não tem para pagar às vezes e para quem tem para pagar acha que não precisa de um consultor. Né? Uma grande empresa, um grande empresário de sucesso, ele vai, eu tive sucesso, eu fiquei rico até agora, não sem preciso. consultoria, por que eu vou pegar a consultoria? Né? E, às vezes, o que precisa acha que não tem para pagar. Não é assim. Por exemplo, o que eu noto, vou falar o que eu noto no meu escritório. O meu escritório é pequeno, não é nenhuma empresa, né? É um escritório de consultoria. A gente é procurado desde pessoas que têm uma renda e que estão com desequilíbrio financeiro no seu orçamento doméstico, e aí a gente senta e equaciona e ajuda a fazer o planejamento financeiro da família ou da pessoa, com educação financeira, como uma grande empresa que agora, por exemplo, eu estou trabalhando num grande projeto que uma empresa pretende fazer uma grande incorporação local envolvendo construção de escritório comercial, residencial e um clube de serviço. Então, é possível... É para todos, então. É para todos. E boa parte do trabalho que eu faço, eu trabalho no êxito. Então, fala, eu vou ajudar você a economizar no seu planejamento familiar. E você me paga um percentual daquilo que eu consegui poupar para você. Então, é uma forma de você não pagar primeiro para ver como ocorre. Com uma grande empresa, da mesma forma, eu vou fazer um trabalho e você ganha conforme o resultado que a gente obter junto. O que eu notei para trás aí é que eu era muito procurado para pessoas que queriam fazer investimento e não sabiam como. Empresas que queriam comprar outras e queriam ver a melhor perspectiva. Ou empresas que queriam ampliar investimentos. Em 2020, alterou um pouco. Eu notei a procura de pessoas que queriam equilibrar renda e outras empresas que precisavam fazer reestruturação de custos. Espero que agora, em 2020, volte ao patamar anterior, 2021. As pessoas tendo mais para investir, procurando um consultor para melhor orientar. Professor Vivaldo Lopes, muito obrigado pela sua presença, sucesso, obrigado pelo papo. Obrigado pela oportunidade, é um prazer.